vamos lá, que agora a gente entra na lei da fé. Vamos nela direto agora. Joseph Murphy começa o capítulo assim, com Mateus 9:29. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Tudo que a gente quer seja feito de acordo com a nossa fé. A nossa fé comanda o que a gente quer que seja feito, aquilo que seja realizado na nossa vida. O que mais ele coloca? A fé é uma maneira de pensar, uma atitude mental que obtém resultados. É uma maneira de pensar, é uma atitude mental. A gente não inventa a fé, ela é uma atitude, é o nosso pensamento que gera a fé. A fé falada na Bíblia é uma convicção baseada nas leis e princípios eternos que jamais mudam. Então, se a gente pensar, né, no que ele está falando, olha o que ele coloca, que a fé é uma lei eterna, é um princípio eterno, jamais se perderá. E ela, por não se perder, ela é uma atitude mental que todos nós temos, que todos nós podemos utilizar. Coloca ainda que a fé é a fusão do seu pensamento com o seu sentimento. Isso é forte. E isso é difícil. Muitas vezes é onde a gente erra. Ou é a mente com o coração, pensamento e sentimento, tão completa, inflexível e impregnável que nenhum acontecimento ou fato externo pode abalar em você. Por isso que ela é difícil. Quando a gente tem um pensamento do que a gente imagina, do que a gente sonha, do que a gente quer almejar, do nosso objetivo, e a gente coloca esse sentimento da certeza que aquilo que você está querendo, aquilo que você está objetivando, você vai alcançar, nada pode abalar isso, nada pode diminuir a sua crença que você vai chegar lá. Então, se um vizinho falar para você que você não consegue, se um parente falar que você não consegue, se um tio, um primo, um irmão falar que você está doido, que você não perdeu o juízo, nada, um professor, um PhD falar para você que isso é impossível, nada vai te abalar. Absolutamente nada, porque você uniu seu pensamento ao seu sentimento e aquilo não se abala. Isto é a fé. E você vai em busca do seu objetivo. Vamos lá. Quando, né, a gente, só voltando um pouquinho aqui, quando a gente tem um pensamento numa direção, vou usar um exemplo material, simples, que você quer comprar um carro dos seus sonhos, sei lá, um Focus, vai, pronto. Você quer um Focus, que é o carro do seu sonho. Você pensa muito nele, mas o seu sentimento vira e fala assim, não, você não tem condição de fazer, isso é muito para o seu caminhãozinho, pense em outro carro, você está brigando. Seu pensamento está numa coisa e seu sentimento em outra. Cria uma corda, um cabo de guerra, aonde pensamento vai para um lado, sentimento para o outro. Não sai do lugar, não concretiza na matéria, né? Isso acontece com tudo, né? Eu dei um exemplo de um carro, pode acontecer com uma casa, com um trabalho, com uma profissão, com um cargo na empresa, com a sua saúde, com o direcionamento para procurar um médico, um psicólogo, ou um profissional mais adequado para realizar e cuidar de você, que direcione no sentido de escolher a melhor pessoa. Tudo isso, todas as nossas escolhas são baseadas nas nossas crenças. Crenças, fé, que é pensamento e sentimento. Então, vamos lá. Olha o que tem no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, né? No capítulo 11, número 23. É um pouquinho maior, mas eu peguei um trechinho. Vamos lá. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a um monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Não é algo será feito. Não é uma parcela será feito. Tudo será feito. Tudo que disser será feito. Agora nós vamos entender um pouquinho o que é essa frase de Marcos. E é muito bonita. Porque em verdade vos digo que... Isso Jesus falando, né? Marcos só transcreveu. Jesus falava isso. Porque em verdade vos digo que qualquer pessoa que disser a um monte, o que é um monte? O que representa um monte? Nossos problemas, nossos objetivos, nossas metas, aquilo que a gente deseja é um monte, é um montinho, né? Ergue-te, ou seja, levanta-te, move-te, levanta-te, faça alguma coisa, entre em ação e lança-te ao mar. O que é o mar? Em psicologia, o mar é o nosso subconsciente, turminha. Então, o que ele está falando aqui? Lança-te ao mar do subconsciente. Por que o subconsciente? Porque é lá que está a nossa centelha divina. E é o nosso subconsciente que realiza tudo o que a gente deseja, porque é lá que está a centelha divina, que é a mente divina. Então, quando eu falo para um problema, para um objetivo, para uma meta, lança-te ao mar, lança-te, vai para o meu subconsciente, porque eu quero solucionar, eu quero esse objetivo, eu estou em busca desta meta. E não duvidar em seu coração, ou seja, acreditar que lá a sua centelha divina tem a capacidade de resolver. Que Deus tem a capacidade de resolver, porque centelha divina é Deus. Então, confiar que Deus tem a capacidade de resolver tudo e de dar para nós, materializar na nossa presença os objetivos que queremos. Mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo, tudo. Aí vocês podem, mas isso aqui é transcrição de Marcos. É transcrição de Marcos, do que Jesus falava. Tem mais gente que fala isso e a gente não entende. Olha só, olha o que eu achei. Olha o que nós achamos. Olha o que o Face às vezes acha para nós. Olha que legal. Cuidemos do nosso coração. O que é o nosso coração? Nosso sentimento. A centelha divina, de acreditar na centelha divina. Cuidemos do nosso coração, porque ela é de lá, é do nosso coração, é de lá, é da centelha divina que sai o que é bom e o que é ruim, o que constrói e o que destrói. Quem falou isso? Papa Francisco. Pois é. Mesma coisa que Marcos transcreveu do que Jesus falava, só que numa linguagem um pouco mais moderna. E Papa Francisco escreveu isso na atualidade. Joseph Murphy coloca isso num tempo da década de 50. A gente já vai ver já que tudo que sai da centelha divina, do nosso coração, pode ser bom ou ruim, pode construir ou destruir. Quem escolhe? Nós escolhemos. É o livre-arbítrio de cada um. A gente escolhe.